E agora a gente fala que a MRV bateu recorde de vendas líquidas em 2024 com a marca de 11,3 bilhões de reais, conforme mostrou aí o balanço financeiro divulgado na noite de ontem. Só a MRV Incorporação, a principal unidade aí do grupo, que inclui as marcas MRV e Essência, foi responsável pela maior parte aí das vendas de 10 bilhões de reais, alta de 2023 quanto em 2024. Outro destaque importante também dos resultados do grupo foi a geração de caixa, que atingiu 371 milhões de reais no quarto trimestre. A consultora teve um prejuízo ajustado de 153,8 milhões de reais entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, enquanto a MRV Incorporação teve um lucro líquido ajustado de 78 milhões no período. E com esse desempenho, então, o grupo encerrou 2024 com um prejuízo acumulado de 128,3 milhões de reais, diminuindo o resultado negativo de 2023. Já a divisão de incorporação lucrou em 2024, revertendo o prejuízo do ano anterior. Vamos seguir falando então sobre o desempenho da MRV, o balanço da MRV divulgado ontem. Para comentar os resultados da empresa, eu converso agora ao vivo com Ricardo Paixão, CFO da MRV. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo, uma boa tarde já para você. Oi, obrigado, boa tarde, é um prazer participar aqui com você de novo. Prazer é nosso. Quero te ouvir, Ricardo, sobre esse balanço divulgado. Vamos começar olhando para esse cenário de recorde de vendas também em 2024. Estamos falando aí de uma soma que chega aí a 11,3 bilhões de reais. Que avaliação que vocês fazem? A que vocês acreditam, então, esse recorde de vendas? Muriel, é o seguinte, a gente tem, né, um ambiente né, do segmento econômico de habitação que está muito forte, tá? Com um programa do governo federal, né, o Minha Casa Minha Vida, com vários parâmetros importantes, né, que foram revisados ao longo do tempo e revisados ao longo do último ano também. Isso faz com que a gente tenha, né, uma maior parte da população que quer comprar a casa própria tenha poder de compra, tá? A gente tem também uma questão ainda no cenário macro de vários estados, tá, com subsídios regionais, né? E esses subsídios regionais também incorporam na renda do cliente, fazendo com que a capacidade de compra do cliente cresça, né, um ano contra o outro, tá? Agora, nada disso seria possível, né, se não fosse um trabalho interno enorme do nosso lado, tá? De compra de terreno, desenvolvimento de projetos interessantes, uma força de vendas muito engajada, né, para poder se apropriar dessas oportunidades de mercado e depois, logicamente, uma marca forte com uma construção também, né, de bastante qualidade. Perfeito. E aproveito, Ricardo, para também entender um pouco mais desse movimento agora de vocês, porque a gente tem aqui MRV Co, que teve um prejuízo ajustado em torno de 153 milhões, e MRV Incorporação, que é a principal unidade do grupo, inclusive, que acabou saindo com um lucro líquido ajustado de 78 milhões. Queria entender um pouco mais sobre esses dois pontos, entender um pouco mais, não só sobre a MRV Incorporação, mas também sobre o grupo MRV Co, e que avaliação que você faz diante desse resultado que foi divulgado ontem. Olha só, acho que a gente pode dividir a operação da MRV em dois grandes blocos, tá? Tá. Então, primeiro a operação brasileira, né, que é composta pela Lugo, pela Urba e pela MRV Incorporação, tá? Então, nessa daqui a gente teve lucro no quarto trimestre, teve lucro também no acumulado do ano, tá? Uma perspectiva positiva, um cenário bastante positivo aqui no Brasil, com muita demanda por compra dos imóveis, como eu coloquei também, o programa habitacional muito forte, fazendo com que, né, vários clientes que querem comprar consigam efetivamente comprar, né? Estou melhorando muito a affordability desses clientes aqui para dentro. E a gente tem isso, né? Agora, a nossa outra subsidiária norte-americana, a Resia, está passando por um momento um pouco diferente do que a gente está vendo aqui, tá? Com um cenário de taxa de juros mais alta, né? Então, essa perda, na verdade, que a gente observou na Resia foi fruto da venda de um projeto. Era o único projeto que a gente tinha no mercado de Austin, né? Inclusive, essa venda marcou a nossa saída desse mercado, tá? A gente tinha uma expectativa de ter resultados melhores nesse projeto, mas foi um projeto também que foi muito impactado por uma inflação, né? A inflação do pós-Covid, que acabou batendo também no mercado norte-americano. E aí a gente teve, então, um custo maior do que o que a gente imaginava, né? E ainda com a taxa de juros mais alta, um preço de vendas também mais apertado, o que fez com que a gente tivesse um prejuízo na venda desse projeto, que acabou se convertendo aí uma perda também dessa subsidiária no quarto trimestre do ano.
Aproveito para te perguntar se a Resia tem previsão, inclusive, de novas vendas, talvez para esse trimestre que se inicia. Que avaliação que vocês estão fazendo diante dessas perspectivas, olhando também o cenário dos Estados Unidos? Olha só, a taxa de juros mais alta, né, ela tem perdurado mais tempo do que a gente imaginava, tá? Então isso foi a base, na verdade, para uma revisão de estratégia, né? A gente tinha uma perspectiva de um crescimento, né, da operação no mercado norte-americano, o crescimento da Resia, né? Em meados do ano passado, a gente começou a fazer um replanejamento estratégico que culminou no final do ano com o nosso anúncio de reduzir a operação, tá? Então, a gente vai ter uma venda grande de ativos, são 800 milhões de dólares para ser vendidos ao longo de 2 anos, 2025 e 2026, dos quais a gente já vendeu 46 milhões e meio, tá? No quarto trimestre do ano passado. Então, ao longo de 2025, a gente vai acelerar em muito a venda de ativos, não só projetos que já estão prontos e performados, alugados, mas também nos desfazendo de alguns terrenos que não fazem mais parte do nosso plano de negócio, pelo menos para os próximos anos. Olhando para cá, agora eu queria olhar também a avaliação de vocês com relação ao Minha Casa Minha Vida, as perspectivas, olhando para esse ano de 2025. A gente sabe que está diante aí de um cenário também de alta de juros aqui no Brasil. É diferente dos Estados Unidos, a gente está nessa expectativa aí para acompanhar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Expectativa de, por exemplo, talvez um corte de juros, 1 ou 2, nesse ano de 2025 por lá. Aqui a gente sabe que o cenário é completamente diferente, a perspectiva é de novos aumentos, ninguém está pensando ainda em cortar juros, né? Como é que vocês estão avaliando esse cenário por aqui e como que isso pode afetar, inclusive, a questão do crédito, né? Que a gente sabe que vocês podem ser impactados também. Perfeito. O que a gente observa? Na verdade, como quase a totalidade, né, da nossa operação está dentro do programa habitacional, os juros provenientes, né, do FGTS, que é utilizado como funding dentro do programa habitacional, ele traz uma proteção importante da taxa de juros para o nosso negócio. Então, o cliente, né, o cliente que compra um imóvel econômico dentro do Minha Casa Minha Vida, ele paga a mesma taxa de juros hoje que ele pagava um ano atrás, tá? Então, a subida da Selic, ela não impacta de forma direta no poder de financiamento desse cliente. Então, essa é uma das justificativas, um dos motivos que a gente continua vendo um mercado, né, muito demandante por esse tipo de habitação, né? Um cliente que pagava 6% mais TR, ele continua pagando exatamente a mesma coisa, tá? Se a gente for pensar numa inflação perto de 5, 4,5, 5, a gente está falando de um juros real de 1 ponto, 1,5 ponto. E é óbvio que isso ajuda muito no poder de compra do cliente. Então, eu diria, Muriel, que hoje o programa habitacional ele é fundamental para manter essa demanda aquecida dentro, né, dentro do segmento que a gente atua. Aproveito para te perguntar também, Ricardo, como é que está a perspectiva de vocês olhando para esse ano, para o programa habitacional, no caso Minha Casa Minha Vida, né? Como é que vocês estão olhando esse cenário, até diante das movimentações do governo federal também? O que a gente tem observado? O governo federal ele tem sido muito vocal, né, e trazido uma prioridade grande para o setor de habitação, né? Então a gente sabe que tem essa discussão do saque aniversário, tá? A gente ainda não tem clareza de como que esse saque aniversário vai impactar no funding total do FGTS, tá? Mas a gente enxerga, né, de uma forma bastante positiva toda a atuação e toda a preocupação que o governo tem atualmente, inclusive em aumentar, né, a exposição, a quantidade, a oferta quantidade ofertada de moradias ao longo do ano de 2025 e também 2026, né? Falava-se de 2 milhões de moradias em 4 anos, agora já está se falando em 2,5 milhões, tá? Então, funding vai ter para a gente poder fazer todas essas habitações que têm que ser feitas aqui para frente. A gente está bastante animado, né? Tanto é que a gente acabou de soltar o guidance para o ano de 2025, tá? Onde a gente cresce praticamente em todas as métricas, receita, geração de caixa, margem bruta e lucro líquido, né? Então, acho que funding, o cenário está posto, é um cenário muito importante para a gente acabar de fazer essa nossa retomada operacional e essa retomada operacional virá efetivamente uma retomada também financeira. Perfeito. E agora também quero falar com você com relação ao Ibovespa. A gente está de olho nas ações aqui da MRV. Estamos de olho que inicialmente estava caindo até mais, hoje no começo da manhã, repercutindo automaticamente os dados aí do balanço de ontem, mas está inclusive diminuindo a queda nesse momento, é uma queda de 0,75% lá no índice. Queria ouvir a sua avaliação. A gente sabe que, no fim das contas, as ações acabam muito suscetíveis a movimentações externas. A gente está de olho, por exemplo, toda vez que tem alguma movimentação, especificamente, por exemplo, de juros, alta de juros, são ações que tradicionalmente já sofrem com isso, mas quero te ouvir com relação a essa movimentação de agora, então, que a gente está acompanhando do Ibovespa da MRV.
O que a gente teve, na verdade, assim, que acho que fica muito claro, né? O movimento de ontem referente ao FGTS, ele sim Perfeito. trouxe uma volatilidade grande, né? Dentro do nosso segmento, principalmente, tá? Então a gente teve uma pressão vendedora, né? No final do dia, que acabou fazendo com que a ação tivesse uma queda expressiva, tá? Na abertura de hoje, abriu caindo também bastante, ainda acho que repercutindo um pouco do resultado, né, dessas reuniões do FGTS de ontem, mas também o resultado que a gente estava apresentando, que a gente apresentou. Ao longo do tempo, né, ao longo do call de resultados, a gente viu que essa pressão vendedora ela foi se desfazendo, tá? Reduzindo, né? A gente está com um volume negociado bastante grande até agora, tá? Mas acho que a gente conseguiu explicar, endereçar os principais pontos ali para os investidores, tá? E sem dúvida acho que o guidance também foi muito bem recebido, tá? A gente conseguiu ver, né, as pessoas com essa reafirmação dos números que a gente tinha para o guidance, crescimento de algumas métricas, certamente trazendo aí um pouco mais de conforto para o mercado. Muito bem, importante entender um pouco de vista, o seu ponto de vista diante desse cenário. E também quero te ouvir, Ricardo, um pouco mais sobre o guidance, um pouco mais sobre o detalhamento desse guidance que foi apresentado para o mercado. Você falava que o guidance foi visto pelo mercado com bons olhos. Queria entender alguns dos principais pontos desse guidance que você resumiu já, mas para a gente trazer um pouco mais de detalhamento para quem está nos assistindo consiga entender. Vamos lá. Bom, então a gente dá guidance, na verdade, de 4 métricas, tá? Então, a primeira delas é a receita operacional líquida, tá? A gente fechou esse ano com 8,5 bi e o guidance para o ano que vem, então, vai de 9,5 bi a 10,5 bi, tá? Segundo guidance aqui, margem bruta, a gente executou 26,4, tá? Em 2024 e o guidance para o ano que vem, né? Para 2025, desculpe. A gente colocou um range de 29% a 30%, tá? Depois a gente reforçou também o guidance de geração de caixa de 500 a 700 milhões de reais e um lucro líquido previsto para 2025 de 650 a 750 milhões, contra um realizado de 274 milhões da MRV Incorporação em 2024. Então, se a gente for pegar a última linha, né, 650 a 750, o ponto médio dá 700 milhões de reais, que dividido por 274 é um guidance de 2,5 vezes o lucro líquido que a gente apresentou ao longo de 2024. Então, mostra, né, como a gente está confiante nessa recuperação operacional que já está acontecendo e como que ela se reflete na recuperação e dos dados financeiros também da companhia. E aí, Muriel, para finalizar, a gente colocou também um guidance de geração de caixa da Resi, tá? Nossa subsidiária norte-americana, né? A gente se compromete a esse ano gerar 270 milhões de dólares de caixa, tá? Com venda de ativos. Então, MRV Co gera, né, ao longo de 2025 mais de 2 bilhões de reais de caixa. Então, uma preocupação, né, do mercado que é referente à alavancagem deve ser bastante endereçada com essas medidas que a gente está tomando. Muito bem, Ricardo Paixão, CFO da MRV, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente, obrigada pelas atualizações também, fazer esse resumão de como é que vocês entendem esses resultados do balanço divulgado ontem também e dessas últimas atualizações também, inclusive do Ibovespa e das ações da MRV. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigada.